Você sabe quem foi Anita Malfatti? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa pintora brasileira que viveu nos séculos 19 e 20. Olá, eu sou a Cíntia e esse é seu canal Astéria Mulheres na Arte. É um prazer poder contar com a sua presença aqui. Anita Malfatti nasceu em 1889, em São Paulo. Filha de uma pintora de paisagens e figuras, Elizabeth Malfatti, Anita teve a oportunidade de aperfeiçoar seus estudos em arte na Europa e nos Estados Unidos. Entre 1910 e 1914, ela estudou na Alemanha, onde teve contato com importantes pintores do expressionismo, um estilo artístico que se ocupa mais em representar as emoções na pintura do que as formas mais realistas. Em uma segunda viagem ao exterior, do final de 1914 a 1916, ela estudou nos Estados Unidos, período em que a Primeira Guerra Mundial estava consumindo a Europa. Foi nessa temporada que ela pintou suas paisagens e seus retratos mais famosos, como O Farol e O Homem Amarelo. De volta ao Brasil, Anita promove sua segunda exposição individual, a Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti, em 1917, e participa também das exposições gerais da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, a principal instituição de ensino das artes da época no Brasil, tida pelos artistas chamados modernistas como muito tradicional. As exposições gerais eram salões de arte realizados frequentemente no Rio de Janeiro. Anita Malfatti expôs seus trabalhos nessa instituição em 1917, 1918, 1919 e 1931, apresentando retratos, naturezas mortas e trabalhos de caráter mais modernista. No Salão de 1931, inclusive, ela fez parte da comissão organizadora. A exposição individual de 1917 de Malfatti recebe muitas críticas e uma delas é a crítica de Monteiro Lobato, que era um militante político e escritor de prestígio com ideais contrários às tendências modernistas. Em relação às artes, Lobato preferia a pintura figurativa, em que o principal foco era a tentativa de se fazer uma cópia fiel do natural, do que está sendo observado pelo pintor. Essa era a forma de pintar que ainda predominava na Academia de Arte do Brasil nesse período, apesar de alguns artistas já tentarem romper com esse tradicionalismo, dentro e fora das instituições oficiais. A crítica de Monteiro Lobato foi um artigo publicado em um jornal da época que ele dá o título de A Propósito da Exposição Malfatti. Lobato não deixa de reconhecer os talentos de Anita Malfatti, mas, segundo ele, ela estaria indo para um mau caminho por estar se deixando levar por artistas extravagantes como Pablo Picasso. Monteiro Lobato afirma que cubismo, impressionismo e futurismo não passam de caricaturas da arte, ou seja, exageros pouco sérios e pouco profissionais. Ele afirma estar sendo o verdadeiro amigo de Malfatti em fazer a ela essas duras críticas. Para ele, nem o público, nem os críticos de arte e nem os apoiadores de Malfatti gostaram de fato das pinturas de sua exposição. Os que a elogiavam faziam isso porque não a levavam a sério. Lobato afirma que as amabilidades e os aplausos falsos feitos às pintoras, na verdade, escondiam uma falta de credibilidade no talento das mulheres. Essa fala de Monteiro Lobato diz muito sobre o contexto machista no qual as mulheres estavam inseridas no início do século XX no Brasil. O impacto dessa crítica de Monteiro Lobato a Anita Malfatti gera discussões até hoje. Alguns estudiosos maximizam essa influência, dizendo que, por causa dessa crítica, após 1917, a artista ficou mais reclusa e passou a pintar de maneira menos expressiva. Na Semana de Arte Moderna de 1922, Malfatti apresentou muitos dos trabalhos da sua exposição individual de 1917. Em 1923, Anita volta à Europa e faz estágio na França até 1928. Suas obras desse período são cheias de delicadeza, sutileza e suavidade. O fato é que, a partir da década de 20, sua obra se torna mais contida.
Anita Malfatti morreu em 1964, na cidade de São Paulo. Suas obras dos primeiros anos do século XX são importantes representações das tendências modernas existentes na Europa no período. Ela é considerada uma personagem fundamental do movimento modernista brasileiro. O Homem Amarelo é uma pintura de 1915, feita por Anita Malfatti enquanto ela estava estudando nos Estados Unidos. A obra pertence ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Nessa pintura, mais do que a preocupação em representar o homem exatamente como ele é, Anita Malfatti priorizou os traços bem marcados do seu rosto, no contorno, nos olhos, nariz, orelha e boca, representando-os de uma forma geométrica. Ela também faz uso de cores quentes, puras e intensas, como o amarelo e o vermelho, que juntas formam o laranja que se destaca na obra. Esse uso das cores é uma das características do estilo artístico chamado de fauvismo. A obra O Farol foi pintada em 1915 e pertence ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nela, predominam as características do expressionismo, um estilo artístico que surgiu na Alemanha e que valorizava aspectos mais emocionais no ato de pintar. Repare que o céu tem tons amarelos e vermelhos, além dos azuis realistas. A vegetação é representada de maneira livre, sem a preocupação em copiá-la exatamente como a vemos na natureza. Da mesma forma, as casas são representadas com traços simples, o que nos transporta para um cenário pueril. Porto de Mônaco foi produzida nos anos de 1925 e 1926, durante a estada de Anita Malfatti na França, e pertence ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Nessa obra, percebemos muito mais delicadeza no fazer da artista. As cores intensas encontradas em seus trabalhos anteriores são substituídas por um colorido mais suave, que sugere harmonia entre o céu, o restante da paisagem natural e as embarcações. Há uma preocupação com o desenho e as pinceladas são imperceptíveis, o que lembra muito as pinturas mais tradicionais. Paisagem de Ouro Preto foi pintada por Anita Malfatti em 1948 e pertence ao Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Nesta obra, a artista opta por um tema mais habitual. Trata-se de uma paisagem figurativa em que se destacam as habitações, parte da população e a natureza dessa região do Brasil na primeira metade do século XX. O uso das cores é mais discreto e há poucos contrastes entre os tons. Repare que o verde das árvores é muito semelhante ao verde da janela e da porta da construção do canto direito da tela, que tem parte dela cortada. E o uso do tom de amarelo nas construções e no chão é também bem parecido. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal Astéria Mulheres na Arte. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!